Olá, boa tarde. Nós estamos chegando com mais um Sucesso no Campo e trazendo notícias, informações, bate-papo de relevância para o desenvolvimento de Jataí, da região e do agronegócio. Por isso, hoje eu recebo o secretário de Desenvolvimento Econômico a ser empossado em 1º de janeiro e professor Rodrigo Garcia, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, os nossos telespectadores. O Sucesso do Campo. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos começar falando. Vamos lá. Quem é o professor Rodrigo Garcia? Porque muita gente fala assim, não, eu não conheço. Eu sou filho de professores. Meu pai é professor de matemática universitário, professor da Unicamp. Minha mãe professora de português, francês. Eu já gostei, que é de português, eu já amei. E eu fiz uma trajetória toda dentro da indústria. Fui jovem aprendiz do Senai, técnico do Cotec, técnico em mecânica, sou administrador de empresas, tenho MBA em gestão da produção industrial. Agora estou terminando uma segunda pós-graduação em agricultura de precisão. E fui professor universitário de matérias de planejamento estratégico, de teoria geral da administração e também como professor do Senai de matérias de curso de eletromecânica. E agora um novo desafio. Isso. Eu fiquei muito contente com o convite do Geneilton. O projeto de desenvolvimento do Geneilton, ele é bastante moderno. Esse ano eu estive participando junto com o Codeja do 2º Fórum de Gestores Públicos e Desenvolvimento Econômico lá em Maringá, no Paraná. E o pensamento do Geneilton está muito alinhado com as cidades que têm apresentado um desenvolvimento econômico acima da média nacional. E já tem um plano para esse desenvolvimento em Jataí? Porque isso é uma das questões que a população mais clama. Sim, existe o plano de governo de trazer industrialização. Só que as ações propriamente ditas a gente vai fazer escrita a 4 mãos. O poder executivo e a sociedade civil organizada. Depois amparado pelo legislativo. Então as cidades que estão tendo muito sucesso com isso, a própria cidade de São Paulo, ele tem um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo. Maringá tem um plano que é para os próximos 5, 10, 30 anos. Então nós vamos escrever esse plano junto. Mas... E normalmente esses planos eles ocorrem em revisões, né? Não é que tem um plano de 10 anos e não se põe a mão mais. Ali ele vai tendo uma atualização, né? Exatamente. Então o caminho que Jataí vai ser trilhada depende também do cenário político interno, da economia internacional. Então essas revisões elas são periódicas. Então eu acredito muito no associativismo e no cooperativismo. Então por isso que tem que ser escrito de uma forma muito mais ampla e criar esse plano estratégico. Dentro do plano do Geneilton tem os 2 eixos principais, que é trazer esse desenvolvimento econômico junto com cuidar de pessoas. Então nós temos que aumentar o PIB do município, só que esse PIB precisa ser convertido em benefício para a população, com trabalhos melhores, uma nova tecnologia chegando tanto para a cidade como para o campo. Então são essas duas direções. E no meu plano, que é o desdobramento do plano do Geneilton, nós temos um primeiro eixo, que é o cuidado com os pequenos e microempresários. Então nós vamos potencializar e tornar, pelo menos nos primeiros 100 dias, a nossa sala do empreendedor, ela vai receber uma atenção muito grande. Então os micro, pequenos e médios empresários,
eles vão ser acolhidos na sala do empreendedor, que nós vamos fazer um upgrade para a casa do empreendedor, onde nós vamos trazer todo o portfólio do Sebrae para apoiar, tanto na parte de gestão como na parte tecnológica. Nós fizemos já, ainda agora em 2024, uma reunião com todo o Sistema S. Então, se o pequeno ou microempresário é da área do agro, então nós temos já o apoio de todo o portfólio do Senar. O Senar tá sendo pouco explorado em Jataí, porque ele precisa ser convidado, ele precisa ser chamado. E olha, então eu já vou te trazer uma dica. O Senar, FAEG, Senar e FAG, é normal, cotidianamente, não, anualmente, faz o seu encerramento apresentando os balanços. E ali vem todos os balanços de produção, crescimento, desenvolvimento. O Leonardo Machado faz essa apresentação muito bem feita. E nesse ano, eles deram um livro de receitas regionais. Não tem nenhuma receita de Jataí. Então você olha, Goiás tem várias, Itaberaí tem várias, e isso é como você falou, é a falta de chamar, a falta de demanda. Foi isso que nós identificamos nessa reunião com o Sistema S, tanto o Senar, de ser mais convidado, ser chamado, ele está disponível para apoiar. Da mesma forma o Sebrae. O Sebrae tem programas fantásticos e uma coisa que já está acertado com o Sebrae, que vai acontecer via Sala do Empreendedor. Existe um programa do Sebrae chamado Sebrae na sua empresa, onde os consultores não vão mais esperar o empresário bater na porta da Sala do Empreendedor. Esses consultores vão oferecer os serviços de apoio à gestão aos empresários de Jataí, pequenos e micros, né, nas próprias empresas. Eu estive numa reunião com o novo presidente da FIEG, o senhor André Rocha, sobre aumentar a nossa parceria de Jataí com a Federação das Indústrias de Goiás. E uma coisa que nós já estamos trazendo para 2025, existem 2 programas do Senai, que, em parceria com o Sebrae, que é o chamado Brasil Mais Produtivo, que nós vamos já lançar agora no começo do ano, que Jataí tem aproximadamente 100 empresas com KINAI industrial. Então essas empresas podem receber uma consultoria de produtividade e economia de energia. Existe um outro programa que também o Senai, junto com o Sebrae, a gente vai trazer aqui para Jataí, é o selo do alimento confiável. Então as pequenas fábricas de alimentos, eles vão receber essa consultoria para ter esse selo. Existe também o Senac, que esteve presente também com um portfólio fantástico de cursos, todos gratuitos para a população. Então nós vamos fazer esse chamamento. Mas aí agora vocês estão também, que eu já estou sabendo, com uma busca do plantio, do cultivo do amendoim, inclusive para fazer a industrialização dele. Como que é esse projeto? Na verdade, esse projeto ele está sendo articulado lá pelo Leandro da Coparja, e a gente está acompanhando isso. O principal articulador dele está sendo o Ricardo Goulart, que vai ser o secretário de Desenvolvimento Rural. E eu estou acompanhando esse projeto porque, como o amendoim ele tem uma complexidade maior, tem um mercado diferenciado, existe uma grande possibilidade da gente começar a fazer o processamento desse amendoim também em Jataí. Os silos e armazéns, eles são diferenciados, o secador tem uma tecnologia diferente do que o habitual da cultura da soja. E existe um mercado interno muito grande e o mercado externo,
pelo amendoim ser uma cultura mais complicada, mais sofisticada, então a entrada para o mercado europeu, dele já pré-beneficiado, ele abre novas portas para Jataí. E com isso traria também vamos falar assim, essa extensão rural para que o produtor possa conhecer melhor. Porque é muito natural que a gente veja em pequenas propriedades o cultivo do amendoim. Especialmente no sul, que tem ali também uma área de muita produção de amendoim, são cultivados em pequenas propriedades. Aqui, o projeto seria para ter uma propriedade já altamente tecnificada ou levar isso como opção para pequenos produtores? Já tem esse... Tem esses dois cenários. Existe toda uma análise agronômica que está sendo feita. Tem uma vantagem do cultivo do amendoim, são em terras mais arenosas, onde a soja tem uma produtividade menor. Mas resolvendo as questões de agronomia, o amendoim abre uma outra fronteira, que é da industrialização. E quando a gente fala de industrialização também, dos pequenos produtores também, Jataí é o terceiro maior produtor de leite do estado. E o leite de Jataí, ele não é processado em Jataí. Então também existe essa possibilidade do pequeno produtor ter uma venda de melhor qualidade, desse leite ser processado e ter um novo mercado para Jataí poder participar também. Inclusive, a gente tem visto aí uma valorização muito grande através da produção de queijos artesanais, né? Porque tem produtores que estão muito bem, obrigado, produzindo seus queijos. E aí temos aqui em Caçu, por exemplo, aquele que ganhou aí selo internacional, foi premiado internacionalmente. Existe a possibilidade da gente industrializar, ter processos confiáveis, selos de qualidade, sem perder essa essência do caseiro, do tradicional. Que nós vamos sempre gostar, né? Daquele queijinho que foi feito ontem, anteontem, aquele temperadinho. Sim, quando nós falamos de industrialização, nós falamos de aumento de escala e manutenção de qualidade ou padronização de qualidade. Segurança para ele produzir e saber que tem quem recebe. Exatamente, mas sem perder essa essência. A gente teria que mudar a visão da industrialização, daquela coisa plastificada, sem gosto. Então a gente consegue fazer uma industrialização sem perder a essência de Jataí. Mas o livro ao qual me referi está aqui agora em minhas mãos. Ele tem receitas com almoço e jantar, lanche da fazenda, sobremesa rural e receitas destaque. E cada uma das receitas traz aqui uma história de onde que aprendeu e tal. Aprendi a fazer a pamonha na infância enquanto nos reuníamos com a família. Que normalmente, né, o goiano fazer pamonha é reunião de família. É a Maria Divina, da cidade de Goiás. A outra broa de queijo, de Itaberaí, Mara Rosa, Niquelândia, Rubiataba, Anápolis, Hidrolândia. Porém, a Planaltina, você não vai achar nenhuma de Jataí. Tá? A gente teve essa experiência também na semana passada. Eu e o Maicon, do Sebrae, fomos na entrega de prêmios de selo das salas de empreendedores. Jataí também não foi classificado. Então tem uma série de requisitos que Jataí também não atende, que é o selo de qualidade de atendimento ao pequeno e microempresário. Então, o trabalho que a gente está começando a desenvolver agora é de colocar Jataí no mapa. Não só em volume de escala de produção de milho, soja, leite, proteína animal,
mas em outros aspectos. Jataí tem uma outra característica muito diferente que chama atenção. Nós temos 3 grandes universidades públicas de ponta. A Universidade Federal tem toda aquela estrutura voltada para a agronomia, para o agro. A Universidade Estadual de Goiás tem os cursos na área de desenvolvimento de alimentos. Então, e normalmente ali saem receitas espetaculares, que já teve momento que eu fiz cobertura com eles em eventos muito bons. Então, e ainda nesse tempero de Jataí, temos o Parque Tecnológico, que está em construção. Então, Jataí está criando todas as pré-condições de se destacar. Então, não adianta mais a gente comparar Jataí com Rio Verde. Jataí tem todas as características de ser diferente, de ser especial, de ela ser mais tecnológica, com mais de uma produção mais sofisticada também. Então, o Jataí tem esse viés de ter um maior valor agregado do que é produzido e comercializado em Jataí. Mas aí eu morei nos 2 municípios, né, que eu fiquei 11 anos em Rio Verde. Eu sei muito bem a diferença cultural de cada um dos municípios, de cada uma das sociedades. É muito diferente o andar, o posicionamento de cada um. E sobre estas receitas, eu também tenho os meus pitacos. Eu faço pudim de café, eu faço bolo de articum, rosquinha de jatubá. Então, eu também tenho ali os meus treinamentos. Esse é uma outra mudança que o Genilton está fazendo para 2025. A Superintendência de Cultura e Turismo também vai estar na minha pasta. Então, quando nós falamos de cultura, a cultura também passa culinária. É culinária. Então, essas 2 pastas, tanto cultura como turismo, eu vou acompanhar pessoalmente na parte que diz respeito a desenvolvimento econômico. Só que os novos superintendentes, eles vão trabalhar com muita liberdade para focar nesse fomento da cultura de Jataí, e essa cultura alavancar também o turismo, de mostrar essa cultura, as belezas que Jataí tem, os parques, o esporte, potencializar os eventos também de Jataí, congressos, feiras para que aconteçam em Jataí também. Então, olha só, ainda falando aí de que a culinária passa pela cultura, pão de queijo na folha da bananeira. Aprendi com minha avó paterna, ela sempre fazia para agradar noras e netos. Era o lanche predileto da família. Agora ficou uma tradição, todas as mulheres da família fazem pão de queijo na folha da bananeira. Então, tem uma história de por que faz na folha de bananeira. Né? A questão, como a gente está falando, que é a cultura, que a gastronomia, ela está presente nela. Aqui nós temos o doce do José Dias, que é embalado na palha de milho. Uhum. Então, só o fato de estar embalado na palha de milho, ele traz uma característica diferente e chama a atenção. Ele está sendo vendido aí no estado todo. Temos a Euda e o Odaci, que fazem uma geleia de mocotó perfeita. Inclusive, já teve, como eu já fiz matéria, já mostrei, pessoal do Brasil inteiro entrando em contato, querendo saber como que compra. E ela ainda não está no nível para fazer essa comercialização para fora. Ela vende toda a produção dela em Jataí. Um exemplo, o meu amigo Cássio, da Comiva, ele tem falado sempre de expandir, de quando você tem uma característica diferenciada, que o consumidor quer novidades e ele quer qualidade.
Isso. Então, o doce que representa a cultura de Jataí, ele é novidade, as pessoas estão querendo esse tipo de novidade. E se a gente passar por esse processo de industrializar sem perder essa essência. Quando eu falo em industrializar, eu gostaria que entendesse que é aumento de escala e manutenção de qualidade. É fazer mais, mantendo essa essência com cara de artesanal. É o doce de cajuzinho, porém, tendo já um plantio maior, onde possa ter ali uma produção maior e fazer mais doce de cajuzinho, trazendo aquelas características de qualidade, sanidade. Exato. E o apego emocional. Isso, que é exatamente isso que é o desenvolvimento econômico. Que você tem o crescimento de receitas, você aumenta suas vendas, só que esse aumento de vendas ele é acompanhado de aumento de conhecimento, de tecnologia, de processos, e isso acaba trazendo mais inovação para a cidade, e as pessoas acabam tendo melhores salários porque você vai ter os inspetores de qualidade, você vai ter os técnicos de alimentos, você vai ter mais agrônomos, os produtores rurais vão ter que aumentar essa escala também, mais segurança de fitossanidade também, aumenta toda essa cadeia de produção. Você pode pegar esse é o meu lado professor, né, pegando o aspecto histórico, né, desde a primeira revolução industrial, né, da produção de algodão, quando foi inventado o tear automático, teve toda uma alavancagem da cultura do algodão. Então a Inglaterra, quando ele automatizou o processo, teve pré-revolução industrial, a Inglaterra importava apenas 2% do algodão. Depois da revolução industrial, importava toda a produção de algodão da Índia e teve que começar também o cultivo do algodão nos Estados Unidos por conta disso. A necessidade de desenvolvimento de técnicas agrícolas foi alavancado por conta da revolução industrial. Da demanda. Da demanda. Depois, a própria Toyota, né? A Toyota nasceu na automação do lançador dos teares. Então, quando você vê a alavancagem e o desenvolvimento do campo, ele sempre foi puxado através da indústria. Então, acho que faz sentido Jataí, que tem a agricultura, a agropecuária, né, muito forte, muito presente, a gente passar por esse processo de industrialização, sem perder a essência e a qualidade de Jataí. Professor, eu quero agradecer a sua participação. Nós estamos sempre de portas abertas, conte com o Sucesso no Campo e nós vamos levando as informações para o produtor para que ele também esteja investindo para crescer junto com o município. Eu que agradeço novamente o convite. Também vamos estar sempre de portas abertas, com transparência e à disposição também. Nós estamos aqui para servir Jataí. Muito obrigada. Eu que agradeço.